Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. E a gente de repente percebe que nós estamos julgando contra nós mesmos. É fácil julgar contra a gente. Basta a gente se descuidar do que a gente faz com o coração da gente. Outro dia recebi um testemunho muito interessante. Alguém dizendo assim que havia um rapaz que estava totalmente destruído pelas drogas. Pelo álcool, pela bebida, né? Também pelos vícios, pela maconha, pela cocaína. E diz que a família não sabia. Só percebia que ele estava muito sofrido e que estava cada vez mais debilitado, mais triste, sem vontade de viver, quando de repente um dia, me parece que ligou lá por acaso a televisão no programa, começou a prestar atenção no que estava sendo falado e caiu num choro, começou a chorar muito. A mãe e o pai, vendo ele naquele choro de desespero, se aproximaram e escutaram dele uma história. Na verdade, naquele momento ele contou tudo o que estava vivendo. E já estava muito angustiado, mas a palavra aqui, que a gente estava falando naquele momento, eu nem sei que dia que foi o programa, mas acordou o coração do menino para ele perceber que ele estava lutando contra ele mesmo. E houve uma transformação muito bonita na vida daquele rapaz. Eu recebi o recado através de um amigo. A mãe mandou me dizer, diga ao padre Fábio de Mello que teve um programa dele que mudou a vida do meu filho. Fui dormir numa satisfação, minha gente. Porque às vezes eu interpreto sempre assim. A minha missão como padre é convencer as pessoas de que elas precisam lutar favoráveis a elas mesmas. Que nessa vida nós não temos o direito de entrar em campo para perder. Claro, a gente vai perder na vida. Ninguém que vai ganhar sempre. Mas nós não podemos viver um processo consciente ou inconsciente de luta contrária a nós mesmos. Quantas vezes eu encontro pessoas, tantas vezes nessa vida eu encontro seres humanos em processos de falência, estão julgados, subjugados a um processo de autodestruição, justamente porque o coração está contra ela. O coração ali dentro vive para condená-la, para escolher errado, para fazer as coisas ruins, para escolher o que há de pior na vida, e de repente aquele ser humano começa a ser um fracassado. Não nasceu para o fracasso, mas está vivendo fracasso. Está se entregando ao processo dos fracassos. Por quê? Porque está lutando contra ela mesma. Que aquela pessoa não está conseguindo fazer as escolhas que vão possibilitar o seu sucesso, a sua realização humana. E todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém está imune. Todos nós corremos o risco de, em um determinado momento da nossa vida, começar a julgar contra a gente mesmo. E é muito triste você encontrar uma pessoa assim. Você olha para ela e você percebe que ela está perdendo. Por quê? Ela está perdendo porque ela está jogando contra. É como fazer um gol contra, né? O jogador fica culpado, ele se sente terrível. É horrível para ele. Aquela torcida toda esperando que ele faça o gol para fazer vencer o time dele, e ele vai lá, por um descuido, por um vacilo, marca um gol contrário, isso é, prejudica o próprio time. Na vida nós fazemos as coisas. Não são poucas as vezes em que nós também marcamos um gol contra. E às vezes nós não vamos percebendo que todos os dias nós estamos marcando gol contra. Todos os dias nós estamos levando a nossa vida através de escolhas, através de caminhos que nós vamos tomando, que vão fragilizando o nosso processo de realização. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente lute a favor, não o contrário. E é por isso que a conversão passa pelo nosso coração. Por que o coração? Claro que o coração e a mente
dentro desse significado bonito que tem, né? De ser o lugar onde são formatados os nossos sentimentos, é onde a gente ama, onde a gente odeia. É ali que Deus fala. Na palavra, na Sagrada Escritura, há sempre essa expressão bonita, essa metáfora. Deus fala ao coração do ser humano. A conversão começa aqui. E eu gosto de afirmar isso sempre. A gente vai sendo melhor à medida em que Deus tem mais acesso ao nosso coração, em que Ele orienta o coração para o lugar certo. Quando nós começamos a colocar o nosso coração para trabalhar a favor da nossa realização. Quantas vezes você foi destruído pelos sentimentos ruins que o seu coração alimentou? Quantas vezes na vida você colocou o seu coração, colocou dentro dele sentimentos estragados, coisas ruins que não construíam, que não edificavam, que foram extremamente desfavoráveis à sua vida. Por quê? Porque você não viveu esta reconciliação interior. Você não fez do seu coração um território de coisas boas. Não fez escolhas interessantes, errou demais e foi julgando tudo isso dentro de você. Não viveu aquela reconciliação necessária que todos nós precisamos viver, se é que a gente quer dar certo nessa vida. E eu tenho certeza absoluta que todos nós queremos dar certo. O que acontece é que nem sempre conseguimos escolher o que verdadeiramente vai nos fazer chegar a este lugar que nós tanto queremos chegar. É que nem sempre nós somos capazes de buscar o melhor caminho, de encontrar a melhor solução, de tomar a melhor decisão. Por isso que Deus precisa entrar no nosso coração, para nos ajudar a viver os processos de escolhas, para nos orientar naquilo que verdadeiramente será favorável a nós e às pessoas que estão ao nosso lado. Lembrando sempre, né? A decisão que eu tomo para mim também vai atingir outras pessoas. No último acampamento que a gente teve aqui, nós falamos disso. O quanto que das minhas escolhas vai atingir também o coração de quem está do meu lado. O jeito como eu escolho viver, o jeito como eu escolho ser gente, atinge as pessoas que estão do meu lado. E é este comprometimento social que nós precisamos ter o tempo todo. Eu sou responsável pela minha felicidade. E se eu cuido bem da minha felicidade, da minha realização, das minhas escolhas, naturalmente eu estou cuidando também daqueles que estão do meu lado, daqueles que me amam, daqueles que querem me ver feliz. Não é isso? Quando eu tenho o cuidado, quando eu começo a observar o que eu tenho feito da minha vida, de alguma maneira, eu também estou ajudando. Eu me lembro que na semana passada nós falávamos de pessoas que têm dificuldade de tomar decisões que lhes são favoráveis. Por quê? Porque estão escravizadas ao sofrimento. Interessante isso, não é? Triste de perceber que muitas vezes nós entramos em processos viciosos tão autodestrutivos que nós perdemos a capacidade de decidir por nós. São relacionamentos que escravizam, relacionamentos em todos os âmbitos, né? Desde um namoro, uma relação de amizade, até mesmo uma vida conjugal. Quando você percebe que você, para que aquele relacionamento dê certo, você tem de perder a sua pertença. Você tem de abrir mão de tudo que você é. Isso é cruel, não é? Isso não é amor. A gente pode até acreditar na capacidade que o humano tem de viver um certo martírio pelo outro. Mas isso não pode se transformar em aniquilamento do ser. Mesmo porque se eu aniquilo quem eu sou, eu deixo de me possuir e eu não tenho o que oferecer ao outro mais. Nós começamos a morrer, minha gente, no momento em que a gente passa a pensar errado. No momento em que a gente substitui um pensamento bom por um pensamento ruim. Quando nós substituímos um pensamento positivo, né? Quando a gente acorda de manhã e você, ao invés de perceber o que está sendo bom, você se fixa naquilo que está defeituoso.
E então você impede o seu coração de estar em harmonia, de bater favorável, né? E coração que não bate favorável apanha. Nós não podemos ter um coração que fica apanhando o tempo todo. A fragilidade não pode nos assustar. É como um cristal. Eu tenho uma peça na minha casa que é preciosa. Então eu tenho que guardar de um jeito que ela não esteja exposta aos riscos de ser tratada de qualquer jeito, né? Por quê? Porque ela é de cristal. Ela é frágil. Então o que é frágil me indica que haverá um cuidado maior. Nós não temos almas rudes. Nós temos almas frágeis. E por isso que dentro de nós precisamos passar constantemente pela experiência do cuidado, pela experiência da compaixão, pela experiência da amorização. Porque se a gente não coloca amor nesse coração, se a gente não converte o nosso coração, querer o bem vai ser sempre um processo penoso para nós. Então, é nesse território que nós somos, que nós travamos essa luta diária de começar a ter um coração que seja amigo. Então, quando eu tenho a facilidade de alimentar sentimentos opressivos, por exemplo, eu estou sendo desfavorável ao meu coração. Porque uma pessoa que é dominada por sentimentos opressivos, por pensamentos opressivos, ela vai ter muita dificuldade de viver harmoniosamente, de buscar equilíbrio nas coisas, nas realidades. Quando nós dizemos a expressão coração, nós estamos falando da nossa totalidade. É como se houvesse em nós um centro onde tudo é decidido, né? E na verdade o nosso coração é o cérebro, né? O que realmente decide todas os sentimentos, tudo aquilo que nos povoa é no cérebro. Mas nós gostamos de dizer que é o coração que decide, quando nós estamos nos referindo às dimensões emocionais que também são cerebrais, também são racionais. É tudo aqui, na nossa cabeça. E é aí que entra a questão. Quando eu tenho um coração que me é favorável, quando o meu coração está convertido, eu não vou precisar fazer muito esforço para querer o bem. Isso é fantástico, minha gente. A gente identificar que a conversão, a verdadeira conversão, faz com que o bem seja natural em nós. Nessa música a gente tem a frase também de São Paulo, que nem sempre a gente faz o bem que a gente quer. Por quê? É a concupiscência. Uma palavra difícil, né? Que fala de uma coisa muito simples. O que é a concupiscência? A tendência natural que nós temos de errar. E a conversão é isso, é você colocar a concupiscência num certo controle. É você identificar que em você existe uma fragilidade que precisa de cuidado. Eu sempre gosto desse exemplo. E é interessante a gente compreender que a conversão, essa aproximação que nós fazemos de Deus para ter um coração melhor, gosto sempre de dizer isso, o processo religioso na vida humana é justamente para nos ajudar a lidar com as questões humanas. A espiritualidade, ela só é benéfica a partir do momento em que ela transforma o que é carnal. E aí sim, na dimensão corpórea, né, na dimensão material da vida, nós experimentamos os benefícios da espiritualidade. É no corpo que nós vivemos a mística. E é por isso que a conversão é sempre uma transformação de mentalidade. São Paulo já falava isso. Então Paulo entendeu que a conversão é a mudança de mentalidade. O verdadeiro cristão é aquele que está constantemente passando por um processo de transformação mental. Olha que fantástico isso. Você sabe que cada vez que você aprende uma coisa nova, o seu cérebro é modificado fisicamente? Ele sofre modificações físicas.
Então, quando nós mergulhamos no mistério do cristianismo, nós começamos a assimilar um jeito de ser e de pensar de Jesus. Se você for pensar, hoje nós somos proibidos de viver no nosso cristianismo? Não. Só que nós estamos dentro de uma sociedade que está fechando o cerco, cada vez mais. A partir do momento que nós assumimos o cristianismo como uma proposta de vida, fazer o bem deve ser uma satisfação, um prazer. Você sabe disso, já cansamos de falar isso aqui. A agressividade, ela é absolutamente necessária na vida humana. E como é que nós devemos exercer a nossa agressividade? Sonhando alto, buscando no nosso dia a dia a melhoria de nós mesmos. Porque se nós não fazemos isso, nós vamos começar a agredir as pessoas. Fisicamente até. Vamos agredir com as nossas palavras, vamos agredir com os nossos gestos, com a nossa postura. Existem pessoas que nunca levantaram a mão para dar um tapa no outro, na outra pessoa, mas é agressiva o tempo todo. A agressividade que nós precisamos ter é aquela que não nos permite ficar estacionados naquilo que nós já alcançamos de nós mesmos. Essa sim é a agressividade a que Jesus se referia. Que Jesus dizia que é preciso ser violento para conquistar o reino dos céus. Mas não no sentido de retirar a espada e sair matando todo mundo que passa pela nossa frente, não. A violência tem que ser quando você se encoraja para matar tudo aquilo que em você é nocivo. Tudo aquilo que em você é diabólico. Tudo aquilo que em você, aquilo que em nós é prejudicial a nós mesmos. E juntos a gente vai fazendo esse mundo ser cada vez melhor. Porque onde uma pessoa estiver fazendo o bem, o mal não terá oportunidade de crescer. E para isso vivemos. Toda vez que a vida nos dá a oportunidade de nos reconciliar com o passado, a gente não pode perdê-la. Porque nem sempre nós vamos ter a oportunidade de nos reconciliar com os nossos erros ou com os erros dos outros, né? Mesmo porque a nossa felicidade depende disso. Mais que felicidade, eu gosto da palavra realização. Uma pessoa, para ser realizada, ela precisa acomodar dentro do coração dela tudo o que fez parte da história dela. Tudo. Ressentimentos, mágoas, abandonos, traições, infidelidades, alegrias, sucessos, lembranças boas. É por isso que eu insisto na necessidade de nós vivermos esse processo de purificação a cada dia. Porque quando nós deixamos tudo acumulado, dá muito trabalho. É como ficar uma semana sem alimento e depois comer tudo de uma vez. O organismo não aguenta. A mesma necessidade que o organismo tem de digerir o alimento, nós também temos de digerir as nossas emoções, a nossa espiritualidade, a nossa vida afetiva. Volto a dizer, a nossa reconciliação com a vida precisa ser constante. Quando eu não acomodo dentro do meu coração uma pessoa, quando eu não coloco no lugar certo aquela pessoa que significou sofrimento na minha vida, mais cedo ou mais tarde a lembrança dessa pessoa vai retirar a minha paz. Ainda mais quando nós tratamos de um pai com a consciência infeliz. É lamentável quando você encontra pela vida alguém que chegou à conclusão de que não amou o que poderia ter amado, que não perdoou o que poderia ter perdoado. E é por isso que essa reciclagem, né? Eu gosto de usar sempre a linguagem da reciclagem, porque há muita sabedoria na reciclagem. Eu pego uma peça estragada e transformo num objeto novo. A essência continua ali, é velho. Agora, o que eu faço daquilo que é velho, a nova roupagem que eu dou para aquilo que é velho, é que nisso consiste a beleza, a arte. A mesma coisa nós precisamos fazer na nossa vida. Nós também temos os nossos desencaixes. O tempo todo, a vida me oferece peças que se encaixam,
mas ela me oferece também peças que não se encaixam. E aí, às vezes, nós precisamos tirar um tempo precioso da nossa vida, olhando para aquelas peças, refletindo sobre elas, para a gente poder descobrir como é que eu posso guardar isso agora dentro de mim. Porque senão, se a gente não faz esse exercício todos os dias, daqui a pouco a gente se transformou num estado confuso, num ambiente de muito lixo, de muita desordem, em que nós não nos encontramos. É lamentável quando a gente chega à conclusão de que nós não estamos nos encontrando na própria história. Por quê? Porque faltou esse cuidado, faltou esse empenho diário. Não é? É um empenho de todo dia. Hoje eu preciso dar conta daquilo que me aconteceu. Existem coisas boas, existem coisas ruins, e agora? O que eu faço com tudo isso? Minha gente, guardar mágoas, guardar ressentimentos, é a mesma coisa que você jogar uma coisa suja pela sua casa limpa. Fica insuportável. Toda hora que você passa pela sala limpa, com aquela mancha daquilo que você jogou sujo, você vai ficar incomodado. Os afetos, a vida afetiva é a mesma coisa. Se você não coloca no lugar certo, se você não faz a sua reciclagem, aquilo vai ficar um incômodo na sua história. Igual aqui, tem uma senhora aqui dizendo para mim: padre, descobri que meu marido me traiu. O que eu faço? Perdoo? Existe a possibilidade de ter um filho dessa traição? O que eu vou fazer com essa história agora? Está aqui. O desafio dessa senhora. A vida não foi do jeito que ela queria. A vida não foi do jeito que ele prometeu que seria. Fidelidade, amor, parceria. O que ela vai fazer? Ela vai se matar? Não. Ela agora tem diante dela uma situação, uma peça difícil de ser encaixada. Mas veja bem, quando você olha para a história, as pessoas que estão ao seu redor, você vai ver que isso não é um privilégio seu. Não é só você que tem dificuldades. Não é só você que tem problema. A história da Patrícia é a história de muitas pessoas que estão me assistindo agora. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua vida, você também precisou perdoar alguém que era muito importante para você. Em algum momento da sua vida afetiva, você também viveu esse desajuste, esse desarranjo, né? Essa desarmonia. E aí? O que você faz com todas aquelas pessoas que te machucaram, com todas aquelas pessoas que te ofenderam, com todas aquelas pessoas que causaram rancores terríveis dentro do seu coração, que deixaram marcas pavorosas dentro de você? Chegou no lugar certo, perdoa. Por isso que perdoar é importante. O perdão é terapêutico por causa disso. Quando eu perdoo, eu estou liberando o meu coração do peso que aquela pessoa me trouxe. Eu não quero guardar o rancor, eu não quero guardar aquela marca. Da mesma forma como a senhora agora vai ter que olhar nos olhos do seu marido, de encontrar nele hoje um traidor, de saber que hoje a traição é concreta na sua vida, mas que ele não lhe traiu a vida inteira. Que existem coisas boas nesse homem. E que quem sabe agora seja o momento de você afirmar o seu amor por ele. Porque a gente só perdoa quem a gente ama. O casamento, a reconciliação, é possível sim, desde que haja amor para recomeçar. Se há amor, minha gente, nós vamos ser capazes de recomeçar qualquer história que seja, por mais terrível que tenha sido o fato. Quando a gente ama, quando a gente olha para o outro, e o amor está nos interligando, e o amor está sendo o motivo, a gente recomeça assim. Traiu, eu sei, é duro viver a traição.
Mas existem muitas pessoas que reconstroem o relacionamento ainda mais sólido depois da fragilidade. Tudo vai depender da maneira como as pessoas encaram este momento. Tudo vai depender da forma como as pessoas olharão para este fato novo. Tudo vai depender da maneira como nós respondemos a essa batida que a vida deu na porta. Você tem os seus perrengues, eu tenho os meus. Hoje você também deve ter aí um monte de coisa sem encaixe dentro do coração. É aquela notícia ruim que você recebeu, é aquela palavra que chegou no seu ouvido que te deixou apreensivo. São muitas coisas que entram dentro da nossa cabeça todos os dias, entram dentro do nosso coração, que nos desestruturam. São encontros que a gente realiza. Às vezes nós encontramos pessoas pela vida que fazem um mal terrível para nós. Às vezes são experiências que duram anos e anos e que só depois de terminada é que você vai ver o estrago que aquilo causou dentro de você. Pode ser uma notícia de morte, a notícia de uma doença de uma pessoa que você ama, ou quem sabe a própria notícia da sua doença. Hoje você tem peças sem encaixe. Eu tenho. Todo mundo tem. Não é privilégio meu, não é privilégio seu. Agora, tudo vai depender, o resultado final vai depender da maneira como nós encaixamos essa desarmonia dentro de nós. E quando você muda o olhar sobre você, você muda o olhar sobre o outro. E você para de querer que o outro viva igual você deseja. Porque quem está satisfeito com a própria vida não tem necessidade de ficar dando palpite na vida do outro. Quem está satisfeito com a própria vida vai ter tolerância com o outro que escolheu viver de uma forma diferente. Chega desses cristãos chatos que ficam o tempo todo desprezando quem não vive do jeito que ele acha melhor. Nem Jesus fez isso. Pelo contrário, Jesus acolhia as pessoas. Então, qualquer mudança que tiver que acontecer, que aconteça depois que você voltar a se amar. Se amar como Deus ama. Pode parecer estranho, mas se você olhar o RH de Jesus, foi o pior da história da humanidade. Ele só escolheu gente que não prestava. Por isso que eu estou aqui. Eu não entrei pela porta da frente. Eu nunca fui o seminarista acreditado. Eu nunca fui aquele que alguém, esse menino vai ser padre. Não é nada. Está aí só para estudar. Eu não entrei pela porta da frente. E eu faço questão que você que também não se sente convidado a entrar pela frente, grude em mim. E que a gente possa insistir até o fim. Que esse Deus não desiste de nós. Para mim, para você, que na verdade as nossas necessidades são as mesmas. E algumas delas só com o tempo a gente vai descobrir. Há coisas que não adianta você tentar entender no momento em que você não está preparado para entender isso. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. Mas às vezes a gente leva um tempo para descobrir isso. A gente se ilude, a gente acha que a maior riqueza que nós podemos ter está naquilo que o dinheiro compra. E muitas vezes passamos um bom tempo da nossa vida acreditando nisso e inclusive investindo nisso. E não é nenhum problema que você trabalhe honestamente, que você construa os seus sonhos, que você faça de tudo para ter o recurso financeiro para viver bem, viver feliz. Mas nunca se esqueça que vai chegar um momento da sua vida que você vai entender que a verdadeira riqueza não é o dinheiro que pode lhe trazer. Algumas coisas o dinheiro compra. Mas aquilo que realmente sustenta um ser humano em pé, sem medo de errar, não é o dinheiro que traz, é o coração que conquista. E você fica diante das duas possibilidades. Viver para conseguir o que o dinheiro compra não é nenhum problema, volto a dizer.
Trabalhe bastante, estude bastante, extraia ao máximo as suas possibilidades, porque elas podem trazer muitas riquezas materiais. Não é nenhum problema você investir nisso. Mas nunca se esqueça que as riquezas que farão você sentir que a vida valeu a pena não será a sua conta bancária, não serão os prédios, as casas, os carros, serão aquelas que o seu Deus. Não tem nada mais bonito que isso. Que você olhar para o lado e você perceber que a sua vida tem uma riqueza enorme que você levou tempo para perceber. Porque o amor não é um investimento da noite para o dia. Não tem nada mais rico, minha gente, do que você confiar em alguém. Não tem nada mais precioso do que você estar ao lado de uma pessoa em quem você pode confiar, com quem você pode contar. Não é sem motivo que dentro da nossa casa, do nosso lar, é o aprendizado do amor. Não tem outro lugar para a gente aprender isso. Desde quando você entrou neste mundo, alguém precisou amar de forma muito radical você. Senão você não sobreviveria. As primeiras fases da vida nós somos inteiramente dependentes de quem nos ama. E é assim que a gente aprende, não é lendo os livros. Amar a gente aprende amando. E exercitando. E é assim que a gente vai construindo a riqueza que o dinheiro não compra. Porque você pode até ter a oportunidade de comprar boas companhias. Basta você ter um dinheiro sobre. Basta você fazer festa. Basta você liberar. E você vai estar sempre rodeado de pessoas. Mas não se engane. O seu dinheiro pode comprar uma companhia, mas jamais será capaz de comprar a fidelidade de alguém. Fidelidade não é o dinheiro que traz, é o coração que traz. Eu desejo do fundo do meu coração que você trabalhe muito, que você tenha muitas possibilidades de realizar os seus sonhos, aqueles que o dinheiro pode comprar. Mas eu desejo do fundo do meu coração que você esteja rodeado de pessoas. Porque o que faz a vida valer a pena, é o tanto de amor que a gente ama. São as pessoas que a gente constrói ao nosso lado. São os vínculos que você sabe que vão durar a vida inteira. Por mais que a gente saiba que o outro vai morrer, que o outro vai embora, que o outro vai partir, mas enquanto ele estiver por aqui, o nosso vínculo com ele nos une de forma muito significativa. E isso é viver. Quando você, ao final de tudo, depois que ter que olhar para a vida que você escolheu viver, que você seja absolvido pela certeza de que você construiu o que realmente importa. Amor. Sabe que às vezes a gente precisa não ter para saber o quanto é importante aquilo que a gente tem. Não é assim? Você também não faz a experiência de não ter para descobrir, né? De ter um período de ausência para descobrir um valor? Cada vez mais estou convicto de que o cristianismo é o tempo todo uma proposta de reflexão da própria vida, da existência, à luz da pessoa de Jesus. Por isso que a gente precisa conhecer Jesus. Porque quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente descobre quem a gente deve ser. É olhando para Jesus, é conhecendo a sua palavra, conhecendo o seu jeito de agir, o seu jeito de ser, que nós vamos tecendo a nossa cartilha diária da conversão. Você recorda quando você era menino, menina, e você começou a aprender, quando você começou a ter as primeiras lições na escola? Você não tinha uma cartilha? O que era a cartilha? A
cartilha era um referencial do processo que você precisava viver para aprender. É assim? Lá nas primeiras aulas, você recebeu as suas lições e você tinha aquela cartilha como uma estrada que lhe faria chegar a alguns lugares. A cartilha, eu me lembro da minha. Consigo até lembrar da foto que tinha na capa. Chamava-se Caminho Suave. Que de suave não tinha nada, né? É tempo de aprender. Uma outra cartilha que eu tive também. Qual era a importância dessa cartilha? Nos ajudar a ter um referencial para que a gente pudesse crescer, para que a gente pudesse evoluir, para que a gente pudesse avançar. O cristianismo é também uma proposta de ser uma cartilha de crescimento. Sabe, minha gente, eu fico o tempo todo intrigado com essa questão, o quanto que nós precisamos crescer como pessoas. Como é difícil viver. Adélia Prado, né, minha poetisa favorita, que vocês já sabem, já falei tantas vezes dela, ela fala desse dilema de ser humano. Não é brincadeira ser humano. Ser humano dá muito trabalho. Ser humano é doloroso, é muito doloroso ser quem a gente é. Lidar com as nossas questões. Você sabe muito bem disso. Sabe, não é porque leu nos livros, não é porque você sente na sua carne, todos os dias da sua vida, o quanto você tem que lutar, dar conta das suas questões. Você sabe que nesse tempo de ausência do programa, o que mais me chamou a atenção, das inúmeras reclamações bem-vindas que a gente recebeu, era justamente essa. Me chamou a atenção essa questão. Ô padre, o programa nos ajuda a pensar na nossa vida, então tem que voltar logo. E eu fico feliz de saber que posso ser um pontinho aí dentro dessa sua cartilha. Como é que nós vamos conhecer o jeito de ser e de viver de Jesus se a gente não conhecer a pessoa de Jesus? Por isso que a gente precisa que a gente mergulhe no mistério do Cristo, para que nós tenhamos também a possibilidade de transformar o nosso coração, para ter a possibilidade de avançar nesse conhecimento de Jesus, mas sobretudo de incorporá-lo na nossa vida. Por isso volto à frase que eu gosto muito. Quanto mais eu conheço Jesus, muito mais eu descubro quem eu devo ser. É o referencial da nossa verdade humana. Olhar para Jesus e a gente descobrir o que nós precisamos fazer para a gente ser diferente, para a gente ser melhor. O que você precisa mudar aí no seu coração para que você seja uma pessoa melhor. Todo mundo tem um cantinho do coração que precisa de reformas. Não foi assim com o nosso cenário? Ele começou a despencar aos poucos. Foi, Célia, ele despencou aos poucos, né? Um dia quebrou um pedacinho, não esse, né? Que esse está todo bonito porque está todo novo. Um dia quebrou um pedacinho de uma pilastra. Um dia quebrou um pedacinho da mesa. Eu me lembro que teve um dia que a gente não podia sentar, que a cadeira estava meio torta. É assim, as coisas envelhecem. Aquela poltrona de vaca que era linda no início, depois ficou uma coisa horrenda, né? Foi assim? Aquela vaca mugiu muito aqui no cenário. Foi muito tempo que ela ficou aqui. Mas veja bem, chegou um momento em que a gente descobriu que já não era mais funcional. Aí é o tempo da reforma. Você já observou que a mesma coisa acontece com a gente? Que de vez em quando a gente também dá defeito? A gente dá uns enguiços de vez em quando. E se a gente não conserta? Eu me lembro. O cenário foi ficando velhinho aos poucos, e a gente foi vendo o envelhecimento dele, só que a gente estava ocupado com tantas coisas, e a Canção Nova tem tanta demanda, que acabou a gente não fazendo a reforminha que precisava fazer, para que ele não despencasse tanto, e é o que acontece com a gente. Muitas vezes nós também vamos estragando num pequeno detalhe. E se a gente não conserta o pequeno detalhe que está estragado, depois você fica uma peça inteiramente estragada. Aí ninguém dá conta. E aí é o grande problema. Porque eu não tenho como falar assim, nós vamos jogar você fora e vamos fazer. É a partir do que existe que a gente pode mudar, do que a gente pode transformar. E eu acredito nisso.
É nessa antropologia que eu resolvi acreditar. Eu acredito na proposta de Jesus. O ser humano tem jeito. Você pode até ter um momento de desânimo, de pensar, não vou ter mais jeito. Tem sim. Descubra o pedacinho aí do seu coração, da sua personalidade, que pode ser modificado, e não tenha medo da luta. Trabalhe para que isso que em você está prejudicado e fragilizado seja consertado. Nós acreditamos nessa possibilidade. Mas qual é o nosso referencial para a gente consertar? Porque às vezes a gente, na tentativa de consertar, a gente piora. Olhe para Jesus. É por isso, minha gente, que a nossa palavra aqui não tem sentido se ela estiver desvinculada de Jesus. Porque na hora que você desligar a televisão, na hora que essa luz se apagar, que esse cenário novo e bonito não estiver mais diante dos seus olhos, é você e Jesus. Aqui o programa pode até lhe ajudar a descobrir aquilo que em você pode ser diferente. Mas o construtor é Jesus. É Ele que vai lhe ajudar nessa reforma. É Ele que vai trabalhar todas as mudanças que o seu coração precisa. E sabe que é muito bom a gente pensar que é Ele que faz. Porque Ele nos ama. E quem nos ama nos reforma do jeito certo. E a nossa proposta continua a mesma. Ajudar no processo da reforma interior, da restauração interior, de todas as pessoas que estão ligadas conosco. Deus nos dá asas o tempo todo para a gente poder ir além, sair do lugar comum. Aliás, o crescimento humano é sempre uma experiência de sair de um lugar comum para chegar àquele que ainda desconhecemos. Sim, a aventura humana consiste em diariamente nós desbravar o que somos, desbravar quem somos. Aquele que descobre o valor do autoconhecimento e identifica quais são as ferramentas do dia a dia que podem favorecer o autoconhecimento, nunca mais vai querer abrir mão desse direito. Aí sim nós temos uma vida de qualidade. Porque uma vida só pode ter qualidade à medida em que ela é refletida. Pode observar, a gente vive mal quando não reflete a vida que vive. Porque nos falta aquele tempo, aquela experiência extremamente positiva de avaliar o que se está vivendo. O domínio de si não é uma conquista que a gente alcança da noite para o dia. Somente no esforço diário de nós investigar quem somos, de ir buscar lá no fundo tudo aquilo que a gente ainda desconhece de nós mesmos. Porque luta melhor consigo mesmo aquele que se conhece. Há sempre um risco, minha gente, de nós fazermos um jogo contrário ao que a gente precisa fazer. É o famoso boicote, que às vezes eu me faço, você se faz, sem que a gente perceba. Nós vamos nos emaranhando, vamos entrando dentro de um contexto de vida extremamente desfavorável a nós. Sim. Buscar as alturas consiste em alcançar o que melhor a vida pode nos oferecer. Só que essas alturas a gente só pode alcançar depois de descer todos os subterrâneos do nosso ser. Só alcança as alturas aquele que teve coragem de descer nos subterrâneos do ser. Lá onde você vai conhecer-se com profundidade, descobrir o seu sistema, como é que funciona o seu sistema, como é que funciona o seu organismo. Sim, porque nós somos diferentes. Tenho certeza que à medida que eu vou falando, você vai pensando na sua vida. Como falta isso para nós? Muito. Nós somos pós-modernos, né? Nós estamos dentro de um contexto onde a comunicação é muito fácil, a gente fala com o outro com uma rapidez muito grande, a gente se desloca com muito mais rapidez. São conquistas, claro, valores, mas que também geram um prejuízo para nós. Porque nós estamos cada vez menos afeitos, menos propensos à experiência do vazio. Que não é aquele vazio desagradável que pode gerar uma depressão, por exemplo, um sofrimento agudo. Não, é o vazio
quando nós experimentamos, é aquele vazio que nos proporciona uma quietude, porque nós não estamos nos preenchendo de nada daquilo que é exterior. Aí você se ocupa da sua solidão, ocupa-se com a sua solidão. É sempre um risco a gente morrer desconhecidos a nós mesmos, porque o processo do autoconhecimento, ele se confunde com a maturidade espiritual. É a mesma coisa. Se você vai ver a vida dos santos, eles avançaram na vida espiritual e na vida de santidade à medida em que eles tiveram domínio de si mesmos. Embora sejamos humanos, nós temos constituições diferentes. Eu preciso mergulhar nos subterrâneos do meu ser para eu conhecer o meu estatuto. Mergulhar nos subterrâneos do seu ser para ter acesso ao seu estatuto. O estatuto é como se fosse o nosso manual de funcionamento. Só que a vida humana, se a gente não ler bem esse estatuto, que é pessoal, intransferível, a gente nunca vai conseguir fazer essa altura ser uma realidade na nossa vida. Você já parou para pensar que às vezes você não faz uma avaliação da vida que você vive? Vai vivendo sem pensar. Entra no ritmo alucinante que a vida tem, que é própria dos nossos dias, e não tem nem o direito de parar para problematizar. Eu falei, às vezes nós não temos noção de como uma palavra dita por nós pode provocar o bem. De como uma palavra pode desencadear a paz, a reconciliação. De repente uma pessoa que você ofendeu, que você machucou, um pedido de perdão que você manda através do WhatsApp. Sabe, olha, me perdoa, eu errei, machuquei você com minhas palavras. Sabe, isso tem um poder. A gente não pode desconsiderar esse poder da palavra. Essa é a nossa vocação cristã, minha gente. O tempo todo eu preciso lidar com Adão que me hospeda. Ele está hospedado em mim. E ele me hospeda também. Estou hospedado nele. É a minha condição frágil que eu não tenho condições de abrir mão dela. Mas por outro lado, eu tenho a vocação crística. Cristo me chama, Cristo me convoca diariamente a superar os limites do Adão que está em mim, para que eu tenha condições de viver essa realização humana, que não é outra coisa senão o equilíbrio entre possibilidades e limites. Este equilíbrio que nos torna capazes de mergulhar nos nossos subterrâneos e ao mesmo tempo alcançar as alturas da nossa vocação. Eu sei que você sabe, mas é bom lembrar que a primeira experiência que nós fazemos no mundo é a experiência do cuidado. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha consciência disso, porque você era um recém-nascido, antropologicamente falando, a primeira experiência que nós fazemos no mundo é o de ser cuidado. Porque nós nascemos muito precários, né? Talvez dos seres vivos aí, nós somos um dos que mais nasce incompleto. Por quê? Entramos num mundo dotados de tanta fragilidade, né? Nós não somos capazes de ficar em pé sozinhos, nós não temos condições de nos alimentar, a gente não tem condições de cuidar das nossas necessidades vitais e básicas, a gente está inteiramente entregue ao cuidado do outro. Pai, mãe, né, as pessoas mais próximas, são elas que cuidam da nossa indigência. São elas que diminuem as nossas inseguranças, os nossos medos, porque nós somos literalmente expulsos do ventre, né? Porque o ventre é o lugar do conforto. Durante 9 meses nós ficamos ali, sendo supridos de todas as nossas necessidades sem nenhum esforço. E de repente, pelas forças da contração, um movimento natural da vida, a nossa mãe nos coloca no lugar certo. Olha, vai viver agora, né?
Então a gente inicia um processo humano maravilhoso, mas que passa pela indigência. E essa indigência, ela vai diminuindo à medida em que nós vamos tomando a vida nas mãos, à medida em que a gente vai assumindo a possibilidade de cuidar da gente. Essa indigência humana, depois, é claro, você continua tendo muitos aspectos dessa indigência, mas aquela original que você tem ali nos primeiros anos de vida, à medida em que você vai ganhando autonomia, você vai administrando melhor isso, né? Você se torna capaz de cuidar de muitas coisas que antes você não era. Por causa dos limites do corpo, por causa dos limites psíquicos, né? Nós vamos sofrer de indigências a vida inteira. Indigências mentais, né? À medida que a gente vai aprendendo, que a gente começa o ciclo da aprendizagem, né? Quando alguém começa a nos ensinar o mundo, não pode colocar a mão no fogo porque queima, né? Cuidado, que se você toma essa friagem, você vai adoecer, não é assim? Você começa a aprender a cuidar das suas indigências. Você vai aprendendo as experiências do limite, que são positivas. Quando eu descubro que eu não posso, eu descubro que este não poder está a favor da minha sobrevivência. Eu não posso colocar a mão no fogo porque eu vou me queimar. É uma forma de proteger o limite da minha pele, né? Minha pele tem um limite, aí eu tenho que passar protetor solar para me expor ao sol. Eu começo a ser capaz de administrar os meus limites. E é interessante porque quando nós começamos a aprender a lidar com o nosso limite, nós exercemos um cuidado. E a ignorância muitas vezes nos priva do cuidado. Porque se eu não sei que o sol machuca a minha pele, eu saio sem o protetor. Mas a partir do momento que eu tenho a informação, eu começo então a passar o protetor antes de me expor ao sol. O que a primeira mensagem que o cristianismo apresenta às pessoas é o amor de Deus. É o querigma, né? É o primeiro anúncio que nós fazemos. É a boa notícia, a boa nova. Deus ama você. Pronto. É para retirar o coração da ignorância e saber de que ele não está sozinho. O primeiro princípio da religião é esse. É ensinar que Deus cuida da gente. Que nessa experiência de sermos quem somos, de sofrer das indigências que a gente sofre, alguém cuida de nós. E aprender a experiência do cuidado de Deus na nossa vida também significa descobrir de que maneira eu preciso viver para que esse cuidado seja presente na minha vida, na minha história. Mas aí eu me surpreendo ao descobrir que esse amor de Deus me ama o tempo todo, mesmo quando eu não mereço. Não é? Mas quando eu descubro que sou amado por Deus, eu começo a ver as coisas de forma diferente. Ao descobrir que Deus me ama, que Deus cuida de mim, eu estou recebendo uma mensagem positiva, eu estou aprendendo um valor que começa a nortear as minhas atitudes para que eu possa responder a este amor de maneira equilibrada, afetiva, racional também, e poder fazer da minha vida uma experiência de correspondência a esse cuidado. Tá bom, eu acredito que Deus me ama, eu acredito que Deus cuida de mim. Como é que eu vou responder a esse amor? Cuidando também de mim, fazendo de tudo para que eu possa ser uma pessoa boa, para que eu possa viver bons valores e possa ajudar aqueles que estão do meu lado a também descobrirem o mesmo valor que eu vivi e experimentei. É aquela história da samaritana, né? Que vai, conhece Jesus, volta para o seu povoado e diz: olha, eu agora estou dizendo não é porque vocês me falaram dele, é porque eu pessoalmente o experimentei. Toda vez que nós fazemos a experiência do amor de Deus na nossa vida, é natural que a gente queira contar para o outro. Por que eu não vou dividir o que me fez bem? Eu sei o tanto que Deus alterou na minha vida. Eu sei o tanto que foi diferente na minha história desde o momento em que nele eu confiei. Que nele eu pautei a minha palavra, a minha conduta, os meus valores. Desde que nele eu comecei a viver e incorporei aquilo que para mim era uma consonância direta
com aquilo que Ele me pedia, na minha vida, nos meus limites, nas minhas possibilidades, e comecei a viver segundo esse amor que me ama. Então a minha vida precisa ser uma resposta ao amor que me ama. Responder ao amor que me ama com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser, com a minha missão, com o meu trabalho, com a minha solidariedade. É o mesmo que hoje você é convidado a viver também. Talvez essa mensagem já tenha chegado tantas vezes no seu coração, mas será que ela já surtiu o efeito que ela pode surtir? É como uma planta que recebe um adubo, mas ainda não foi totalmente beneficiada pela força que aquele adubo tem, porque existe um tempo para aquilo acontecer, para fazer crescer. Pode ser que você ainda não esteja se beneficiando de saber essa verdade. Ou ainda sabe de um jeito que ainda não transformou, não é? Porque às vezes é assim. Às vezes nós temos a informação, mas a informação ainda não transformou a nossa conduta. Já não é mais ignorante no conhecimento, mas ainda é ignorante na prática. Deus ama você. Isso tem repercussões muito sérias na vida de uma pessoa. A pessoa que se sente amada por Deus começa a viver a vida de forma muito diferente. Vai pensar duas vezes antes de optar por aquilo que a destrói. Por quê? Sabe-se criatura amada. A criatura que se sente amada não vai renunciar ao paraíso. Pode observar isso na sua vida. Em muitos momentos, talvez os mais definitivos, os mais decisivos do nosso processo de autodestruição, do meu e do seu, foi justamente no momento em que você não estava mais acreditando no amor de Deus por você. Porque essa linguagem religiosa, o amor de Deus por mim, por você, essa linguagem religiosa precisa se desdobrar no nosso dia a dia, minha gente. Isso não é apenas uma frase bonita de efeito para nós usarmos nas nossas pregações, nem nos nossos ritos religiosos. O amor de Deus por mim e por você precisa ser uma realidade concreta no nosso dia a dia. Desdobre o significado do amor a partir da vida humana, descubra o que é verdadeiramente amar e ser amado. É querer o bem do outro. Não é outra coisa. Quer saber se alguém te ama? Se lhe quer bem. Se está fazendo de tudo para que você possa crescer, para que você possa avançar, para que você abandone o território da sua ilusão e chegue realmente ao território da sua realidade, lá onde você pode crescer, onde você pode frutificar. As pessoas que verdadeiramente nos amam, nos querem no lugar certo, ainda que não seja o lugar que ela deseja para nós. Porque às vezes a mãe, no desejo de amar o filho, não permite que ele vá longe, por quê? Porque ela o quer grudado nele. Não é assim. O amor é aquela possibilidade de enviar. Vai ter sempre a possibilidade de retornar. E eu fico muito feliz toda vez que eu vejo as pessoas que eu amo conquistando lugares mais altos, alcançando lugares do coração que antes ela nem sabia que possuía. É o que Deus quer de nós. Quando eu digo que Deus me ama, eu estou firmando um compromisso de crescer como pessoa. Porque eu tenho certeza absoluta, a minha fé me revela isso, que Deus quer o meu melhor. E aí entra o processo da conversão. Se você sabe que Deus quer o seu melhor, você não vai ficar patinando na sua miséria, você não vai se acomodar com seus defeitos. Você vai querer ir além. E essa é a boa notícia que nós temos para dizer todos os dias. O anúncio do Evangelho é: Deus ama você. Então a gente traduz, a gente desdobra isso em realidade humana. Eu acredito que Deus me ama. Então eu acredito que Deus me quer alcançando o melhor lugar da vida. E esse melhor lugar, ele está diretamente ligado à minha realização pessoal, à sua realização. Deus lhe quer feliz.
Deus lhe quer realizado, com todas as suas potencialidades sendo utilizadas a seu favor, e não o contrário. Porque quando o seu coração se rende a tudo aquilo que é mesquinho, você paralisa o seu processo de crescimento. Quando você se rende aos vícios, você está paralisando o seu processo de crescimento. Quando você nivela por baixo a sua condição existencial, o diabo está vencendo. Porque o que o diabo quer é o fracasso humano, diferente de Deus, que quer a realização. Não é mais fácil compreender assim? Deus cuida de mim, Deus me ama e me promove. E atender a esse chamado na minha vida significa estar consciente do processo de transformação que eu terei que viver para que esta realização humana aconteça na minha história. É o que eu desejo para você. Que a cada encontro nosso aqui, nós tenhamos a possibilidade de crescer como pessoas. Que nós tenhamos a oportunidade de avançar para águas mais profundas no nosso autoconhecimento. Que nós tenhamos a possibilidade de tomar posse desse território que Deus já reservou e preparou para mim e para você. Obrigado por se juntar a esta comunidade de aprendizado. Nos deixe saber suas ideias nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outros a embarcarem nesta jornada.